Fala moçada, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Nesta videoaula faremos a resolução da atividade de aprendizagem Propriedades Coligativas, parte 2. Você está interessado? Então fique comigo até o final. Roda a vinheta. Eu sou Ismael Carneiro, sou professor de Química e este é o canal Federais da Química. Bom, antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações, nenhum dos vídeos novos. Antes de nós iniciarmos a resolução dessa lista de exercício, lembre-se, Química não se decora, Química se compreende. Então vamos lá? Bom, este é o setup que nós vamos utilizar para fazer a resolução das atividades. Eu coloquei aqui na tela a projeção da nossa área de resolução, onde nós faremos aqui todo o desenvolvimento das questões. Também está projetado na tela o exercício e também vocês podem me ver. Tudo bem? Então vamos lá, questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: com referência aos pontos assinalados no diagrama de fases, julgue V para verdadeiro e F para falso. Então eu tenho aqui um diagrama de fase, provavelmente o diagrama de fases da água, e tem algumas sentenças para que eu possa afirmar em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Na primeira afirmação, no ponto 3, coexistem somente as fases líquidas e sólidas. Líquida e sólida. No ponto 3, é o ponto triplo desse gráfico. É onde une as três fases, ou os três estados físicos da água, sólido e gasoso. Então, no ponto 3, de interseção das três curvas, você tem os três estados, e não somente a fase líquida e sólida. Tem a fase gasosa junto. Então, nós já começamos com um belo falso. Segunda afirmação. No ponto 1, só existe a fase sólida. No ponto 1, é só sólido? Vamos fazer aqui o gráfico para a gente poder relembrar como é que é essas áreas. Então, tem aqui o diagrama de fases. Esse gráfico, ele faz as três curvas. E nós temos aqui ó, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, que nós acabamos de falar. O ponto 4 está aqui em cima e aqui é o ponto 5, tá? Então deixa eu colocar o ponto de cada um aí. Beleza. As fases é a seguinte. Acima do ponto triplo, a gente, para não errar, sólido, líquido e gasoso, tá? Então vamos lá. No ponto 1 nós só temos a fase sólida. Perfeito, verdadeiro, tá? Terceira afirmação. No ponto 4, coexistem as fases líquida e vapor e gasosa, né? Então, no ponto 4, que é esse daqui, ó, eu tenho líquido e gás ao mesmo tempo. Então, está verdadeiro. Terceira está verdadeiro. Quarta sentença. No ponto 2 é este daqui. Ele afirma que coexistem as fases sólida e líquida. Não, sólida e gasosa, então falso. Aqui é a passagem que a gente chama, né, a mudança de fase, a gente chama de sublimação, tá? E o retorno a gente chama de ressublimação, ou sublimação também, tá? Tanto a ida quanto a vinda tem autores que chamam de sublimação. E o último é, no ponto 5, cadê o ponto 5? Eita, aqui o ponto 5. No ponto 5, é este ponto aqui, só existe a fase líquida. Não, o ponto 5 está na região da fase gasosa, então falso. Então tá aí a sequência da questão número 1, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tranquilo? Vamos então agora para a questão número 2. Questão número 2. O que temos para nós? Observe o diagrama de fases e de mudança de estado físico de uma substância pura. Faça associação entre 1, 2, 3, 4, 5 e A, B, C, D e E, indicando os estados físicos e os nomes relacionados às mudanças de estado. Então, nós temos aqui no primeiro gráfico, nós temos o diagrama de fases da água e nós temos aqui uma seta que mostra um aquecimento, que você está indo da fase sólida, depois passando fase líquida e por último fase gasosa. Já no gráfico da direita, nós temos a curva de aquecimento colocando o nome das mudanças de estado, tá? Então nós temos a curva de aquecimento e um diagrama de fases. Só que no diagrama de fases tem uma seta em cima cortando ele que mostra que ele está querendo alterar as fases, ou seja, mudar o estado físico, tá? Então vamos associar as regiões do gráfico de fases com a curva de aquecimento, que é as mudanças de estado. Então vamos lá. Eu vou usar aqui minha caneta azul e eu vou colocar aqui, ó, região 1 do gráfico
de fases, né? Do diagrama de fases. Ele corresponde à região A do diagrama de mudanças de estado. Todos eles refere ao estado sólido, perfeito. Já o ponto 2 do diagrama de fases corresponde à letra B do diagrama de mudança de estado. E nós temos nesse momento ocorrendo aquilo que nós chamamos de fusão, é uma mudança de estado, eu vou sublinhar quando for uma mudança de estado. O ponto 3 do diagrama de fases, ele vai corresponder à letra C do diagrama de mudança de estado, que nós temos aqui o estado líquido, né? Ele está em aquecimento, mas aqui é o estado líquido, não tem mudança de estado ou transição de fase, como é dito. Então nós temos agora o ponto 4, né, do diagrama de fases, e nós temos a letra D do diagrama de mudança de estado. Então nós temos nesse momento aqui uma transição de fase, uma mudança de estado que nós chamamos de vaporização, de forma genérica. Então é a vaporização, tá? É a mudança de estado, uma transição de fase, eu vou sublinhar. Por último, nós temos o 5, o ponto 5 já na região de vapor, que vai corresponder no diagrama de mudança de estado, a letra E. Então nós temos aqui o estado gasoso, tá? Gasoso. Então tá aí a resposta, a resolução da questão número 2, tranquilo? Vamos então agora para a questão de número 3, tá? A webcam tá dando um probleminha, mas tá tranquilo. Questão número 3. As curvas de pressão de vapor em função da temperatura para um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída são apresentadas na figura a seguir. Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, indique quais curvas correspondem ao soluto puro, solução concentrada, e solução diluída. É uma boa questão, é uma questão fácil, mas ela é boa porque a gente pode aqui mais uma vez reforçar, né, esse tipo de situação. Então nós temos aqui 3 curvas, nós temos a curva 1, a curva 2 e a curva 3. Então tá aqui curva 1, curva 2 e 3. Ele disse que uma delas é o solvente puro, ele disse que a outra é a solução concentrada e a outra solução diluída. Bom, como é que eu vou saber quem é quem? Aqui é a temperatura e aqui é a pressão de vapor, correto? Nós vamos fixar uma temperatura, por exemplo, vamos fixar aqui a temperatura, essa temperatura aqui, ó. Vou usar esse valor, eu vou traçar aqui uma reta, vou cortar todas as curvas e vou ver aqui a pressão de vapor. Curva 3 tem uma pressão de vapor muito baixa, a curva 2 intermediária e a curva 1 tem uma pressão de vapor muito alta, tá? Então, para cada um nós temos uma pressão de vapor. Aqui é a pressão de vapor de 3, de 2 e de 1. Então, vamos lá. Quem aqui pode ser a solução concentrada? A que tiver menor pressão de vapor. Então, quem tem a menor pressão de vapor é 3, na mesma temperatura que tem a menor pressão de vapor. Então, eu vou colocar aqui para 3, solução concentrada, CS. Já a 2, ela tem que ser a solução diluída. Ela tem que ser, por quê? Porque a água pura, ela vai ter uma pressão de vapor maior do que a solução diluída. A solução diluída, ela é água com um pouco de soluto. Só esse pouco de soluto já vai fazer a diferença. Então nós temos aqui a solução diluída, que tem mais queda na pressão do que a própria água pura, tá? Então aqui nós temos a água, tá? A água pura é a que tem a maior pressão de todas. Então a situação é o seguinte, peguei a água pura, coloquei um pouquinho de soluto e coloquei mais e caiu, tudo bem? Tranquilo? Vamos então para a questão número 4 e eu vou aqui renovar a nossa folha de resolução. Só um minuto. Continuando então, questão número 4. O gráfico abaixo representa os diagramas de fase da água pura e de uma solução aquosa de um soluto não volátil. Julgue V ou F. Tá? Então nós temos duas curvas. Ele fala que uma é da água pura e outra da solução aquosa. E aí eu tenho que julgar V ou F. Então eu tenho uma curva cheia e uma curva tracejada. Nós já falamos em aula que quando a gente coloca um soluto não volátil, o efeito é diminuir a pressão de vapor e, consequentemente, aumentar a temperatura de ebulição e diminuir a temperatura de fusão. Nós vamos ver esse efeito coligativo acontecer na curva tracejada. Tá? Em qualquer valor de temperatura, ela tem pressões de vapor menor do que a da água pura. Tranquilo? Então vamos lá. As curvas tracejadas referem-se ao comportamento observado para a solução aquosa, verdadeira, igual eu acabei de falar, verdadeiro.
Para uma dada temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a da solução aquosa, tá? Então, verdadeiro. Sempre a pressão de vapor do líquido puro será maior que de uma solução aquosa que foi feita com um soluto não volátil. Terceira afirmação, a temperatura de congelamento da solução é menor que a do líquido puro. Perfeito. A do líquido puro é 0 graus Celsius. E a da solução será menor do que 0, menos 2, menos 4, menos 10, menos 20. Então tá correto, tá? Então o efeito coligativo da adição de soluto não volátil no líquido é fazer essa temperatura de ebulição ficar cada vez menor. Como a água tem a temperatura de fusão 0, se você abaixar, você vai para o mundo dos números negativos. E quanto mais soluto, menos negativo é, ou seja, menor é a temperatura. Tranquilo? Quarta afirmação. A 0,01 graus Celsius e 4,58 milímetros de mercúrio, o gelo, a água líquida e o vapor podem coexistir. Podem sim, verdadeiro. Tranquilo? Pois trata-se do ponto triplo da água, tá? Então, coexistem os 3 estados físicos, as 3 fases, como o diagrama de fases gosta de ressaltar. Última. Então, nós vamos para a quinta sentença. A temperatura de solidificação da solução aquosa é de 0 graus Celsius. Ou seja, ele está afirmando que a água com soluto ele tem uma temperatura de fusão 0. Falso. Quem tem temperatura 0 é água pura. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá aí a sequência, tudo... Opa, perdão. Falso, né? Então, nós temos aí uma sentença falsa. Tranquilo? Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5, que é a penúltima questão. Vamos ver o que está escrito. A seguir são apresentadas algumas soluções aquosas de solutos iônicos e moleculares, com suas respectivas concentrações em mol por litro. Essa questão aqui é um pouco mais trabalhosa, mas nós vamos fazer ela detalhada para não deixar dúvidas no ar. Qual a sequência em ordem crescente do ponto de congelamento e de ebulição das soluções? Essa questão é ótima para que a gente possa entender antes de fazer qualquer tipo de avaliação. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o NaCl, que é o meu primeiro soluto não volátil. Bom, e a sua concentração é 0,2. Vamos colocar 0,20, já que tem alguns ali como 0,25. Mol por litro. Pronto. Só que acontece que o NaCl, ele origina, vou escrever assim, ó. Ele origina o íon Na+, mais o íon Cl-, tá? Então eu vou até colocar assim, ó. Vou circular. Ele origina esses íons, tá? Então, o que acontece? O efeito coligativo não depende da concentração da substância, depende da concentração de partículas, do tanto de partículas que tem dentro da solução. Então, você colocou 0,2 mol de NaCl, só que ele vai gerar, ele vai partir ao meio, e vai gerar 0,2 mols do Na+, 0,2 mols do Cl-, ou seja, eu vou dobrar essa concentração. Quando eu vou me referir a partículas, ou íons no caso. A partículas pode se referir de forma genérica, tá? E no caso pode ser a íons. Então eu vou ter duas coisas, né? Eu vou colocar até aqui, ó. Uma coisa virou duas coisas. Então eu dobro a concentração. Eu tenho 0,40 mol por litro de partículas, tranquilo? O meu segundo é a glicose. A glicose, ela é uma substância molecular. Então ela não vai partir ao meio, ela não vai virar pedaços, ela não vai sofrer nem dissociação nem ionização. É uma molécula que segue a regra das moléculas. Ou seja, a glicose antes de colocar na água e depois ela é a mesma, ela não vai se quebrar. Então o que acontece? Eu vou ter escrever assim, ó, glicose. Ela não se dissocia nem ioniza. Uma coisa continua sendo uma coisa. Então, a concentração de partículas é 0,30 mol, não altera. Depois eu tenho aqui o nitrato de alumínio. Eu tenho o AlNO3, cuja concentração é 0,25 mol por litro. Tá? O que acontece? Esse sal, ele vai formar... Esse 3 refere-se ao NaNO3, então significa que existe 3 nitratos, que é um ânion, e existe, como não tem nenhum número no alumínio, existe um alumínio. Então o que vai originar quando ele entra na água? Ele é um composto iônico, tem metal e ametal, alumínio é metal, o resto é ametal, misturou, então é iônico. Ele sofre dissociação, liberando seus íons. Então eu vou ter o Al3+, mais 3NO3-, tá? Esses aqui são os íons que se formam, tá?
Isso aqui é a equação de dissociação, onde o AlNO3, 3 forma Al3+, mais 3NO3-. Nós temos aqui uma coisa, existia 0,25 mol dessa coisa inteira, só que ela se fragmentou em 4 coisas, 1 alumínio e 3 nitratos. 1 virou 4, então tem que multiplicar a concentração por 4, porque agora eu vou falar sobre concentração de íons. Então 4 vezes 0,25 me dá 1 mol por litro, tá? De partículas, tá? Então essa concentração serve para se referir a partículas. Vamos para a quarta, é a sacarose. A sacarose, ela é uma molécula, ela vai fazer igualzinho à glicose, ela não vai sofrer ionização nem dissociação, a sua concentração é 0,50 mol por litro, então uma coisa vai continuar sendo uma coisa, então sua concentração em termos de partícula é a mesma, então 0,50 mol por litro. E por último, nós temos aqui o nitrato de cálcio, CaNO3, entre parênteses 2, cuja concentração é 0,4 ou 0,40 mol por litro. Tá? Bom, esse camarada, ao entrar na água, ele vai sofrer dissociação, é um composto iônico, tem metal, que é o cálcio, tem ametais misturado, é composto iônico, vai formar o Ca2+, mais 2NO3-. Então nós temos aqui a formação de 3 íons. Uma coisa acabou virando 3 coisas, um cátion, 2 ânions. Então tem que multiplicar a concentração dele por 3, porque são 3 íons que originam, isso vai me dar 1,20 mol por litro. Agora eu tenho então o conhecimento de quem tem mais partículas, tá? Eu vou deixar aqui destacado, esse aqui é a maior concentração de partículas, que é o CaNO3,2. E quem tem menos partículas é essa concentração aqui, 0,3, que é exatamente a glicose. Por que eu estou circulando? Porque em efeitos coligativos, geralmente as perguntas quem tem a maior temperatura de ebulição, quem tem a menor temperatura de ebulição, quem tem a maior pressão de vapor, quem tem a menor. E geralmente, na verdade, geralmente não, sempre as respostas é quem tem mais partículas, quem tem menos partículas, tá? Então vamos lá. Qual é a ordem crescente do ponto de congelamento e de ebulição? Então ele quer ordem, tá? Mas se ele estivesse perguntando assim, quem tem a maior temperatura de ebulição? É quem tem mais partículas, é esse de cá. Quem tem a menor temperatura de ebulição? É quem tem menos partícula, é a glicose. Quem tem a menor pressão de vapor? É o que tem mais partícula, porque o efeito coligativo é diminuir a pressão de vapor, e quem tem mais, tem menos pressão de vapor, tá? E quem teria maior pressão de vapor é a glicose, por ter menos partículas, e assim vai. Mas aquele que é ordem crescente. Então vamos colocar aqui a ordem crescente primeiro do ponto de ebulição. Então, que é a temperatura de ebulição. Vou colocar aqui, ponto de ebulição, na ordem que ele quer. Ele quer ordem crescente, então é quem tem menor temperatura de ebulição em direção ao maior. Então vamos dizer assim para a gente não errar. Quem tem menor temperatura de ebulição é quem tem menos concentração. Lembre-se lá do TECO, né? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia. Nós estamos falando nesse exercício da ebulioscopia e da crioscopia, dessas duas. E o efeito ebulioscópico é o aumento da temperatura de ebulição e o crioscópico é a diminuição da temperatura de fusão, tá certo? Então, ou seja, quem tem a maior temperatura de ebulição é que tem mais partículas, teve mais efeito. Então, quem tem a menor temperatura de ebulição é quem tem menos partículas, que é a glicose. Ele chama ela de 2, né? Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5, tá? 5. Então, vamos colocar usando os romanos aqui para economizar espaço. Então, o menor é o 1. Depois, quem é o menor é o 2, maior, não R, 2. Tem a menor concentração, menor quantidade de partículas, a glicose. Depois é o NaCl, que é o 1, tem maior temperatura de ebulição, porque tem mais partículas. Depois é o 4, que no caso aqui é a sacarose. Depois da sacarose vem o nitrato de alumínio, que é o número 3. Número 3, estou colocando até maior para a gente não ter dúvidas. E por último é o 4. Então, perdão, o 5, né? Mas eu estou apanhando para isso, desculpa, tá? Aqui é o 5. Então, nós temos aqui exatamente a sequência de ordem crescente. 2, 1, 4, 3 e 5, tá? Vamos agora para o ponto de congelamento ou temperatura de fusão. Qual é a sequência?
Então, quem tem a menor temperatura de fusão é quem tem mais partículas. Então, quem é o menorzinho é o 4, o 5, né? Então, o 5 é o que tem a menor temperatura de congelamento ou de fusão. Depois é o que tem a concentração levemente menor, que é o 3. Depois é o 3, é um pouco maior o ponto de congelamento. Depois vem quem tem essa concentração aqui, que é a 4. É a 4. Depois nós temos A1, e por último nós temos aqui A2. Tá? Se você reparar bem, o ponto de congelamento, o ponto de ebulição, um é invertido do outro. Olha, 2, 1, 4, 3, 5. 5, 3, 4, 1, 2. Tá? Eu vou colocar valores só para que você entenda. Bom, esse aqui tem a menor temperatura de ebulição, que é o 2. Imagine que seja aqui glicose na água e a temperatura de ebulição, que seria 100 da água pura, né, ao nível do mar, essa aqui passe a 105. Essa passa a 110, vou colocar só para a gente facilitar, 115. Essa aqui é 120 e essa aqui é 125. Então está em ordem crescente, tá? Tem maior temperatura de ebulição quem tem mais partículas. Agora olha aqui. Aqui já é o ponto de congelamento. Quem tem mais partículas tem a menor temperatura. Então vamos colocar aqui como se fosse menos 25 a temperatura desse. Esse aqui é menos 20, esse aqui é menos 15, esse é menos 10 e esse aqui é menos 5. Tá? Então, quem tem menos partículas, que é o 2 aqui no caso, que é a nossa glicose, tem a temperatura pouco abaixo de zero, menos 5. Já quem tem muita partícula baixou demais, que no caso aqui é o nitrato de cálcio. Ele tem 1,20 mols por litro de partículas. Então a temperatura dele é menos 25, é muito pequena. Então, ordem crescente, menos 25 é menor do que menos 5, tá certo? Espero que possa ter entendido. Vamos para a última questão. Vamos ver se é possível resolvê-la nesse resto de folha que nós temos. Acho que é possível sim. Vamos rabiscar aqui nesse finalzinho. Questão número 6 é sobre a osmose, a osmometria, o efeito do aumento da pressão osmótica quando se adiciona soluto não volátil a um solvente. A figura abaixo apresenta um sistema de 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável, MSP. Então eu tenho aqui 2 recipientes, eu tenho líquido nos dois, tenho uma membrana separando esses 2 líquidos. No lado A está escrito moléculas de água, água pura. Do lado B eu tenho água mais soluto. Então eu tenho água pura e solução. Com relação à figura, julgue ver o F. A e B contém soluções isotônicas à mesma temperatura. Falso. Professor, o que é uma solução isotônica? Iso é igual, tônus é força, que no caso se refere aqui à força osmótica ou à pressão osmótica, que é a força sobre a área. Nós temos 2 soluções isotônicas quando nós temos 2 soluções de mesma concentração, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma concentração com 1 mol de glicose e uma outra solução com 1 mol de sacarose, eu tenho nas duas 1 mol de partículas. Portanto, tem 2 soluções isotônicas. Um exemplo de solução isotônica muito famosa é o soro fisiológico, que tem uma concentração de 0,9% de NaCl. Ele é isotônico com relação ao nosso sangue, por isso que ele pode ser injetado por via intravenosa, tá? Enfim, então é isotônico quando nós temos 2 soluções com as mesmas quantidades de soluto. No desenho e no enunciado diz que eu tenho um lado que não tem soluto e no outro eu tenho soluto. Então não tem a mesma concentração de soluto em ambas, na solução A e solução B. Eles não são isotônicos, então é falso. Tá? Já começou mentindo. Segundo, a passagem de moléculas do compartimento A para o B através da membrana semipermeável é denominada osmose. Exatamente. Ou seja, a osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é da passagem do lado A para o lado B. Tudo bem, verdadeiro. Tá, professor, a molécula de água do solvente pode passar do lado B para o lado A? Pode sim. Tá? A membrana semipermeável ela permite a molécula de solvente passar para qualquer dos lados. Só que é o seguinte, como o lado B é o concentrado, o fluxo maior vai ser do A para o B. É como se, por exemplo, num determinado instante eu tivesse 1000 moléculas do lado A indo para o lado B, e quando eu tenho 4 do B, eventualmente foi para o lado A, ao contrário. Isso pode acontecer? Pode, tá? Essa passagem pode acontecer. Mas a passagem líquida, a passagem, vamos dizer, o saldo positivo é do lado A para o lado B, tá? Por isso que a gente fala que a osmose é a passagem de um lado, que é o menos concentrado, para o lado mais concentrado, que é o hipertônico. Vamos lá. Terceira afirmação, a membrana semipermeável permite a passagem de A para B e de B para A
tanto de água quanto soluto falso. Se tirasse esse soluto aí estaria certo. Por exemplo, a membrana semipermeável permite a passagem de A para B e de B para A de moléculas de solvente ou moléculas de água, estaria certo. Mas ele fala de solvente e de soluto, soluto não. Ela não permite a passagem de soluto de nenhum dos lados, nem para A para B, nem de B para A, beleza? Então, falso. Última sentença, aplicando-se uma pressão externa em B maior do que a pressão osmótica, ou seja, o lado B é onde vai receber o líquido, o solvente, ele vai sair de A e vai para B pelo fluxo osmótico, que é a passagem natural. Então, o lado B vai encher de volume, o volume vai aumentar, vai encher de líquido, né? E acontece que se eu aplicar uma pressão nesse lado B, igual à pressão osmótica, eu vou impedir que esse líquido do lado A venha para o lado B. Eu faço a osmose parar de acontecer porque eu estou aplicando a pressão exatamente igual à pressão osmótica. Inclusive, isso é a pressão osmótica, tá? Então, a pressão osmótica é a pressão que você impede com que o líquido de um lado venha para o outro. Você faz com que a osmose não ocorra. Agora, aqui diz o seguinte, se eu aplicar uma pressão maior do que a pressão osmótica, haverá um aumento de moléculas de água no compartimento A. Ou seja, o B é onde vai receber a água, naturalmente, para a osmose. Só que se eu aplicar uma pressão osmótica ali, uma pressão externa, né, maior do que essa pressão osmótica, eu faço a água fluir do lado ao contrário? Verdadeiro. Verdadeiro. Se você aplicar uma pressão igual à pressão osmótica, você impede, né, que ocorra a osmose. Se você aplicar uma pressão maior, você vai forçar a osmose acontecer ao contrário, a gente chama de osmose reversa. O líquido do lado B, que é o meio hiper, vai em direção ao hipor, de modo forçado por uma pressão externa. Esse é um método usado para dessalinizar a água do mar. Tá? Então imagina a água potável de um lado e a água do mar do outro lado, lado B. Você aplica uma pressão externa maior que a pressão osmótica, faz a água do mar passar para o lado potável e a membrana não permite com que o soluto ultrapasse. Beleza? E você consegue então purificar a água através de um processo chamado osmose reversa. Com isso nós finalizamos a resolução dessa atividade. Se ainda restar dúvida, registre nos comentários para que a gente possa estar te ajudando. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.